Boa noite, igreja. Boa noite a vocês que estão aqui. Boa noite aos que estão em casa. Aí vão assistir pela internet. Privilégio, né? Nós chegamos hoje ao final do nosso estudo de Abacuque. E eu espero que você tenha gostado de conhecer esse profeta, a sua história, e que você possa voltar outras vezes nesse livro e ler e lembrar daquilo que nós conversamos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Abacuque e vamos terminar, capítulo 3 do 1 ao 9. E o tema da minha mensagem é da queixa à confiança plena, a transformação de Abacuque, a transformação do profeta. Então, vamos ter um pano de fundo do que já vimos. Desde o início, o contexto do livro nos fala de duas queixas do profeta. O profeta está vivendo uma situação difícil na sua nação, em Judá, em Jerusalém, onde há muita violência, muita impiedade, muita injustiça, e ele está clamando a Deus e dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar, até quando eu vou gritar? E o Senhor não responde. Parece que o sentimento do profeta era que Deus estava alheio. Parece que Deus não se importava com o que estava acontecendo. Então, ele faz duas queixas no início do livro. E Deus, então, responde, dá duas respostas. A primeira é que Deus diz para o profeta: ok, eu vou levantar os caldeus, eu vou levantar a nação cruel da Babilônia para vir e disciplinar o meu povo. E isso causou mais espanto, mais espécie em Abacuque. Ele ficou perplexo: como o Senhor, um Deus santo, pode usar uma nação como essa para disciplinar o nosso povo, que é muito melhor do que eles? E Deus, então, dá uma outra resposta para Abacuque e para cada um de nós. Ele diz: olha, você não entende agora, mas o justo viverá por sua fidelidade. Deus convoca Abacuque a cada um de nós a colocarmos nossa confiança nele, na sua palavra, na sua soberania, no seu poder, porque ele está conduzindo a história para um clímax em que ele vai ser honrado, glorificado, e ele vai recompensar a cada um daqueles que têm depositado nele a sua esperança. Em terceiro lugar, então, vem esse capítulo 3, a reação do profeta quando ele entende o plano de Deus, e ele descansa, e ele diz: independente do que aconteça, eu me alegrarei no Senhor, porque ele teve, de fato, uma transformação do início para o final deste capítulo. A estrutura básica que eu dividi o capítulo 3 em 3 partes, para ficar bem didático, bem fácil para você memorizar. Versículos 1 e 2 eu estou dando o título de O Clamor do Profeta. É uma oração, um pedido. Ele está buscando a presença de Deus. Dos versículos 3 ao 16, o título que eu dei foi O Louvor do Profeta. É um salmo. E ele neste salmo, com figuras de linguagem, ele invoca a presença desse Deus, exalta, adora. Ele entende que Deus é soberano, que Deus é o Criador e age com a criação de acordo com a vontade dele para cumprir os seus propósitos. Por isso, no final do livro, ele vai dizer que este salmo é endereçado para o líder do louvor lá do templo, o mestre do canto, para que isso fosse cantado com o povo na hora do culto. E a terceira parte são os versículos 17 ao 19, eu estou chamando o título de A Confissão do Profeta. Então, guarde essas 3 palavrinhas. Primeiro, clamor. Segunda, louvor. Terceira, confissão. Então vamos por partes, para nós aprendermos o que o profeta deixou registrado aqui para nós neste livro. Em primeiro lugar, o clamor do profeta. Olha o que ele diz. O profeta Abacuque entoou esta oração: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ouvi dizer, não significa que ele escutou no rádio, ou na televisão, ou por algum transeunte lá de Jerusalém, não. Lembra que no capítulo 2, quando Deus deu a resposta para ele de que iria levantar a nação dos caldeus, ele se recuou
E ele diz assim no capítulo 2, verso 1: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que o Senhor diz, que resposta o Senhor dará à minha queixa. Então, Abacuque, ele está no seu quarto de oração, ele está no seu tempo com Deus, buscando a Deus para poder entender as coisas, para obter uma resposta de Deus. Então, quando ele diz, olha, ouvi dizer, significa que ele buscou na palavra, ele olhou para o passado e ele começou a olhar cada momento da história de salvação e como ele viu de uma maneira tão grandiosa, tão bondosa e poderosa a ação de Deus, de Yahvé salvando, protegendo, cuidando do seu povo. Então ele diz assim, olha, Deus, o Senhor é esse Deus poderoso, o Senhor é esse Deus soberano. Então o pedido dele está aqui, ele diz, olha, neste momento de tanta necessidade que ele estava vivendo, que o seu povo estava vivendo, porque eles estão na iminência de serem invadidos pela Babilônia e destruídos. Então ele clama, nesse momento de tanta necessidade, ele diz, age de novo. Algumas versões dizem, aviva a tua obra. Não é que ele está pedindo um avivamento, ele está pedindo uma ação de Deus, uma ação firme, direta, para preservar, para proteger o seu povo contra o exército da Babilônia. Mas ele diz assim, Deus, eu sei que a tua ira é justa, que tudo que nós estamos passando é porque nós merecemos. Mas ele diz, olha, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa é a mesma oração do profeta Jeremias. Jeremias, ele está agora andando nos escombros. Quando Abacuque fez essa oração, a invasão era apenas uma sombra, poderia vir a ser, mas alguns anos se passaram, e Jeremias está no olho do furacão. Ele está olhando a cidade destruída, o templo destruído, os muros derrubados. Ele está vendo o seu povo dizimado e levado para o cativeiro. E ele então para, e ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdias, eu já ensinei para vocês, é uma palavrinha tão especial no Velho Testamento. Hesed, é o amor leal, é o amor que Deus tem por Israel, pelo seu povo, por causa da aliança que ele tem com os patriarcas, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus nunca despreza o seu povo, embora muitas vezes ele precisa discipliná-lo. Assim acontece conosco também. O Novo Testamento diz que Deus é um pai que disciplina os seus filhos, porque ama, quer corrigir e nos conduzir para um caminho de santidade. Então, meus queridos, essa é a primeira parte, é o clamor. E nós precisamos aprender isso de Deus também. Quando as coisas não estão saindo como nós queremos, nós podemos nos recuar para o nosso quarto e apresentar diante de Deus a nossa oração e dizer, Senhor, haja com poder, como o Senhor sempre fez, mas trata-nos com bondade, com misericórdia. Em segundo lugar, lembra da palavra, o louvor do profeta. Ele então escreve um salmo, uma oração que deu origem ao louvor, um salmo de confiança, exaltando Deus. Ele fala de vários eventos que aconteceram no passado. Ele não coloca numa ordem cronológica, ele vai se lembrando e vai jogando. E eu quero destacar alguns pontos que eu considero importantes nesse capítulo 3, nesse momento do Salmo. Nos versículos 3 e 4, ele diz assim, Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra, seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Essa expressão Temã e Monte Parã, a gente encontra logo ali no livro de Êxodo, quando Deus libertou Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho e os conduziu para a terra de Canaã. Então, Deus manifestou a sua presença. E de duas maneiras Deus demonstrou proteção com Israel. Primeiro, a Bíblia diz que durante a noite uma coluna de fogo iluminava, aquecia o povo contra o frio do deserto, dando direção para eles. E durante o dia, uma nuvem que tampava o sol, dando tranquilidade para Israel poder caminhar. Então, o salmista,
Abacuque, o profeta, ele olha para o passado e ele vê o cuidado de Deus. Depois, nos versículos 5 a 7, ele traz à memória as pragas que Deus lançou contra o Egito. Como Deus foi um guerreiro protegendo o seu povo que estava escravizado. Ele diz assim, pragas, versículo 5 até o 7. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram, os caminhos dele são eternos. Veja, Abacuque está dizendo que as nações passam, a geografia muda com o passar do tempo, mas os caminhos de Deus são eternos, eles não mudam. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus designou, há de acontecer para a sua glória. E ele então diz assim, vi a aflição das tendas de Cuxã. Cuxi foi um dos filhos, posterior ali, depois do dilúvio de Noé, e eles deram origem, um dos filhos dele deram origem aos povos africanos, e principalmente ao Egito. Cuxi vem dali. Então ele está dizendo, olha, eu vi pela história bíblica como o Egito sofreu sobre as mãos de Deus, quando Deus quis libertar Israel. E ele diz, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Os midianitas também foram uma nação que perseguiu Israel, mas nunca conseguiu vitórias sobrepujando. Deus sempre levantou líderes para defender o seu povo. O Abacuque traz à memória a travessia do Mar Vermelho, no versículo 8, e ele diz assim, era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Ele descreve a Deus em figura poética como um guerreiro poderoso, um guerreiro majestoso, cavalgando para a batalha, abrindo o Mar Vermelho, sua criação, para que o seu povo pudesse passar a pé enxuto, e Deus protegendo, guardando e guiando o seu povo Israel. Abacuque está trazendo tudo isso na sua memória. Por isso ele foi transformado dessa queixa, desse lamento, para uma confiança plena no Senhor. Ele entendeu que Deus é soberano e está sobre todas as coisas. E depois que Israel ultrapassou o Mar Vermelho, quando os egípcios foram à sua busca, em perseguição, o mar se fechou e consumiu a todos. Ele traz à memória também um outro episódio maravilhoso, em que agora não é mais Moisés o líder da nação, mas Josué. E o povo estava olhando assim, meio desconfiado, será que realmente Josué é um líder que Deus está abençoando e vai usar para nos guiar, para nos dar vitória na terra prometida? Assim como o Mar Vermelho foi aberto por Moisés, claro, Deus abriu através de Moisés. Agora, a nação de Israel, liderada por Josué, está às margens do rio Jordão, que transbordava, diz a Bíblia, porque era época de enchente. E Deus então ordenou a Josué que marchasse. E quando os sacerdotes puseram o pé na ponta da margem, as águas se abriram e fez-se um monturo de água. E Israel mais uma vez passou a pé enxuto, todo Israel, e depois as águas voltaram ao normal. E todo o povo viu que Deus estava com Josué, assim como estava com Moisés, porque Deus nunca abandonou o seu povo. Deus ama Israel de uma maneira tremenda, e Deus levantou líderes no passado para conduzir esse povo. Ele traz à memória um outro episódio muito interessante que está lá em Josué capítulo 10. Josué, a nação de Israel, estava guerreando contra 5 reis poderosos, que poderiam facilmente destruir a nação naquele momento. E a batalha era intensa, e a noite estava para chegar. E se a noite chegasse, eles tinham que parar a guerra. E era muito possível que o exército iria recobrar as forças para voltar novamente contra Israel. E Josué faz uma oração muito interessante. Ele pede para que o sol pare, para que a lua pare, para que o dia seja maior, para que eles possam então perseguir os seus inimigos. E Deus ouviu a oração de Josué. E a Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele, tão grande. E Israel conseguiu derrotar os seus inimigos. E tudo isso, o profeta vai falando. Deixe-me ler para você, que é abençoado essa palavra de Deus. Ele diz assim,
Vejo Deus atravessar os desertos vindos de Edom, o santo vem do monte Parã. Seu esplendor envolve os céus e a terra, se enche do seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol, raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. A peste marcha adiante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cuxi em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não, vinhas em tuas carruagens vitoriosas, pegaste teu arco, tua aljava cheia de flechas, e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e furioso, pisaste as nações. Saíste para resgatar, para proteger, para vingar o teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse uma presa fácil para ser destruído. O Senhor marchou sobre o mar com os seus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Quando Abacuque olhou para tudo isso que Deus fez no passado, talvez lá no seu quarto, orando e lendo a Bíblia, contemplando todo o poder de Deus, cada momento da sua redenção e da sua proteção contra Israel, ele para então no versículo 16, e ele diz assim: estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Então ele diz: esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Esse salmo é maravilhoso, é um salmo de confiança, ele tem um contato com a verdade, não são as circunstâncias, não são os impérios que mandam, mas é aquele que está assentado no trono, e Abacuque diz isso. Abacuque, quando ele olha para a história e ele vê em cada momento o agir de Deus protegendo o seu povo, ele tem a convicção de que Deus não vai abandoná-lo. Então ele diz: eu vou esperar com paciência. Ele fica mais perplexo ainda, porque ele tira os olhos das circunstâncias e ele coloca os olhos naquele que é digno de receber todo louvor, toda adoração. Então Abacuque, ele descansa. E ele diz assim: eu sei que haverá um dia de julgamento, e eu vou esperar, porque Deus me convocou. Ele disse: Abacuque, você não entende, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Meus queridos, o profeta, ele clama, ele não entende, mas ele ora a Deus, e ele pede para Deus agir. Então Deus se revela a ele, e ele então louva, ele engrandece a Deus. E em terceiro e último lugar, ele mostra realmente a sua confissão de fé. Depois dele ter essa visão grandiosa de Deus, ele diz assim no versículo 17: ainda que a figueira não floresça. É um texto muito conhecido nosso. Vez por outra nós trazemos esse texto. Mas preste atenção, a expressão que ele usa, ainda que. Ele está dizendo, podem acontecer coisas terríveis, e iria de fato, e aconteceram de fato coisas terríveis com o seu povo, quando Nabucodonosor com seu exército entrou em Judá, em Jerusalém. Mas ele está dizendo, ainda que, preste atenção, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Ele está descrevendo uma situação de caos. Para Abacuque seria o fim do mundo. E de fato foi, naquela época, o fim do mundo para a nação de Israel. Porque eles foram dizimados. Mulheres, crianças, velhos foram mortos pelo Império Babilônico. Os muros da cidade foram destruídos. A cidade foi saqueada. O templo de Deus foi destruído e foi ateado fogo. Então ele está dizendo, olha, ainda que aconteça isso,
Olha qual é a atitude dele agora. Não é de queixa, não é de reclamação. Ele entende a realidade. Mas ele diz assim: mesmo assim, veja, ainda que, mesmo assim, essa tem que ser a nossa atitude, meus queridos. Nós também passamos por sofrimentos, por dores, por perdas. Mas nós precisamos, como Abacuque, expressar a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso e dizer: ainda que aconteça isso e aquilo, mesmo assim, ele diz: me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele entende que Deus é soberano. Deus está sobre todas as coisas. Deus está sobre todas as nações. Deus está sobre a nação da Babilônia, sobre Nabucodonosor. Então ele diz: eu vou me alegrar nesse Deus soberano. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ele está dizendo, ele vacila. Seus pés às vezes não têm força para continuar andando, mas é Deus quem fortalece o profeta para que ele possa continuar firme e não desanimar em tempo algum. Meus queridos, nós precisamos de fato, como profeta, fortalecer a nossa fé e não deixar que nada nos desanime em momento algum. Ainda que, mesmo assim, então, queridos, mesmo quando tudo falhar, Deus é suficiente. Abacuque nos ensina que adorar a Deus não depende de boas circunstâncias, mas depende de quem Deus é. Há uma passagem no Novo Testamento maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele disse que ele foi comissionado por Deus para ser um apóstolo, para levar a verdade, o evangelho, para que os eleitos de Deus ao redor do mundo pudessem ouvir, pudessem entender a salvação. E ele diz assim: o Deus que não mente prometeu a salvação antes dos tempos eternos. Nós temos essa promessa. Por isso nós cremos em Jesus. E nós fomos salvos pela graça de Deus. Um Deus que não mente. Ele não dá alguma coisa que depois ele vai tomar de volta. Nós estamos nas mãos do bom pastor. E diz ele que das mãos dele ninguém pode nos tirar. O profeta nos ensina ainda a deixar a queixa de lado e a confiar em Deus. Por isso esse texto nos ensina que da queixa, do lamúria, o profeta foi para a fidelidade. Do medo, ele foi para o descanso. A verdadeira fé, meus queridos, não ignora a realidade. Nós entendemos que vivemos num mundo debaixo de injustiças, que traz sofrimento, dor, decepções, traições. A verdadeira fé não ignora isso, a realidade, mas escolhe confiar em Deus. Como que nós devemos agir? Como que nós devemos lidar com os problemas da vida? Em primeiro lugar, admita com honestidade. Não fuja das amarguras da vida. Em segundo lugar, vá, recolha-se no seu quarto, no seu lugarzinho, no seu cantinho onde você tem o seu devocional com Deus. Ore a Deus a respeito dos seus problemas, das suas lutas, das suas dores, decepções, das coisas que você não entende. Coloque as cartas na mesa diante dele. Espere com paciência a resposta. O Abacuque fez isso. Ele diz: olha, eu vou me recolher na minha torre de vigia. Eu vou esperar a resposta e ver o que Deus tem para mim. E Deus tem, de fato, uma resposta a dar para nós. Medite na palavra. Quem Deus é, o que Ele já fez. Isso vai trazer encorajamento e fortalecer a sua fé. Por último, lembre-se disso, meus irmãos. Mesmo que tudo falhar, Deus é suficiente. Nunca fuja das dificuldades da vida, porque Deus usa as dificuldades para fortalecer a nossa fé e transformar o nosso caráter. Lembre-se do que Ele falou para Abacuque. Ele quer falar para mim e para você. Não estou pedindo para você entender. Eu estou pedindo para que você traga a mim todas as suas dores, lutas, decepções. Coloque sobre a mesa. Vamos conversar. Ele falou isso para o profeta Isaías. E por último, lembre-se, o justo viverá por sua fidelidade. Tudo que já ouvimos, tudo que cremos, esse é o caminho que Deus quer, que nós sejamos fiéis, sem nos desviar para a direita e nem para a esquerda, e manter os olhos no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Aquele louvor, aquele hino que diz: descansarei
vai ser a nossa oração. As tempestades podem vir de uma maneira que a gente não consegue segurar o nosso barquinho, mas eu vou descansar, porque eu sei que o meu Deus é fiel, e Ele é todo poderoso, e a minha vida, a nossa vida, a sua vida está nas mãos dEle, para o louvor da glória dEle. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.